Uma lista atualizada dos países africanos em conflito. Fica até o final do vídeo para você conhecer todos. E não anda à toa, né? Antes que você não pisa numa mina. Bom, pessoal, o continente africano é muito gigante. E além de ser muito gigante, ele é fragmentada por vários países. Reconhecido pela ONU, existem 54 países. Vários outros que pretendem se fragmentar, que até agora não foram reconhecidos, né? Como a Somalilândia e outros. Tem várias ilhas também. Mas entre esses países todos que existem dentro do continente africano, elas mesmas têm soberania é reconhecido internacionalmente. Quando a gente faz um diagnóstico mais elaborado, a gente vai conseguir encontrar vários países africanos que já estiveram em conflito e alguns ainda que têm conflito atualmente. Você sabe quais países africanos ainda têm conflitos? Quais ainda não têm? E se você pretende vir para a África, vem para Angola. Vem para Angola. Não, calma aí, tem um fundamento, pessoal. Você conhece o Bito? Um desligar mais lindo, beautiful da África. Bom, pessoal, a África é um continente e vários países africanos acabam mostrando em conflito. Eu vou mostrar aqui categoricamente dos países que estão em conflitos grandes até os países que têm só pelo menos uma insurgênciazinha, certo? Já se inscreveu no canal, já ativem a notificação, não esqueçam de partilhar o vídeo com vocês interessados. Bom, pessoal, eu estava a ver no telejornal uma notícia que me deixou meio intrigado. Vários imigrantes estavam dentro de um barco na qual aparecia 3 indivíduos encapuçados que eram o comandante daquele pequeno barco e chegaram até numa das ilhas, chegaram até no território espanhol e deixaram todo mundo sair e correndo. Só que nos comentários você vê muitos africanos a falarem: não, é isso aí, nós vamos invadir a Europa e blá blá blá. Bom, pessoal, não é bem assim. Existe fundamento porque que muitos africanos acabam se arriscando para conseguir atravessar o mar Mediterrâneo para chegar na Europa, certo? Um dos fatores principais são esses aqui que eu vou falar aqui. O conflito, né? Então eu vou mencionar aqui os países que estão em conflito e vocês mais tarde vão entender porque que o estereótipo de que o continente africano acaba estando associado a coisas ruins, quase não acaba, entendeu? Vamos lá. Primeiramente tem aqui os países de grande calibre, né? São países que estão em grandes conflitos, eu vou contextualizar esse conflito. Em primeiro lugar temos o Sudão. O Sudão desde 2023 encontra-se numa grande disputa de poder. Desde que se fragmentou, teve ali um poder consolidado, mas com muita fraqueza institucional. Então muitos jihadistas acabaram se aproveitando disso, alguns rebeldes, aqueles que no passado eram alimentados pelo governo do Sudão, certo? Muito antes deles se fragmentar. Aqueles que eram alimentados pelo governo, né? Que eram os rebeldes que lutavam contra os rebeldes que eram do Sul. Hoje em dia eles querem governar, entendeu? Então praticamente tem lá um conflito interno que eu já tinha feito um vídeo aqui no canal que expliquei muito bem a cronologia daquele conflito, certo? Em segundo lugar temos aqui a República Democrática do Congo. Bom, pessoal, a República Democrática do Congo tem guerra desde muito tempo, mas só que desta vez acaba implodindo, né, com interferência também de um outro país vizinho, que é o Ruanda, que apoia o grupo M23. Já contextualizei também esse conflito do M23 com o governo congolês e por que o Ruanda se mete nesse conflito, certo? Bom, vários líderes internacionais de grande calibre já tentaram apaziguar a situação, mas mesmo assim não tiveram êxito para que o conflito cessasse. E isso de alguma forma ou de outra acaba também expulsando milhões de pessoas das suas regiões, como por exemplo do Kivu do Norte, Kivu do Sul. Aquela banda toda está sendo desalojada, as pessoas estão a fugir de lá porque os malucos chegam, estupram as pessoas, entendeu? As mulheres de lá. Em terceiro lugar temos aqui o Sudão. Bom, é interessante essa história do Sudão, vale a pena ainda voltar a tocar nesse assunto e tentar contextualizar. O Sudão era o país mais grande do continente africano, só que de tanto conflito que teve, os do norte não queriam ligações com os do sul, então os do sul disseram: vamos nos separar. Deram aí alguma independência, alguma autonomia, desculpa, deram aí alguma autonomia, só que essa autonomia acabou não se fazendo valer a pena, porque havia sempre sobreposição da capital. Bom, pessoal, esse conflito afinal veio de onde? Esse conflito é étnico, entendeu? Onde na qual, depois da independência, os islâmicos queriam sobrepor-se a outras religiões ali, só que implodiu uma guerra, criou-se várias facções e entraram em conflito. Tempo mais tarde, aquilo que eu vos disse, decidiram se separar, aquele memorando. Só que em 2011, né, com o referendo de 2011, o Sudão do Sul torna-se independente, torna-se realmente Sudão do Sul. Só que no Sudão do Sul tem muitos recursos, e esses recursos são motivos de disputas étnicas, porque depois deles ganharem a independência, vários grupos nasceram e existe uma chance, segundo críticos, de implodir uma guerra civil completa.
Atualmente, se você pesquisar na internet, né, sobre o Sudão do Sul, você vai encontrar vários arquivos que simbolizam a crueldade que acontece lá, tanto no Sudão quanto no Sudão do Sul. Quase que está semelhado, né, os conflitos dele. Bom, pessoal, agora vamos lá. Insurgências jihadistas e conflitos do Sahel. São países que não estão em guerra, mas existe lá uma instabilidade social que vale a pena ainda mencionar aqui. Temos o Mali, Burkina Faso e o Níger. São esses países que fazem parte, né, dessa nova aliança militar que ataca um, ataca todos, que eles enfrentam, né, os jihadistas desde muito tempo. Só que esses países têm muita coisa em comum. Uma das coisas em comum que vale a pena realçar aqui é os governos atuais desses países. São novos. Não faz 5 anos, esses países enfrentaram um golpe de Estado. E esses que deram um golpe de Estado é que governam até os dias atuais, com nível político sincronizado. Eles praticamente criaram uma aliança muito forte. E essa aliança já serviu de temas para grandes palcos. Então, se vocês derem ali mais uma pesquisada, vão encontrar vários arquivos também falando sobre o Níger, o Mali e o Burkina Faso. O Burkina Faso, na verdade, é o capitão Ibrahim Traoré que mais dá sucesso, né? Bom, Nigéria também enfrenta vários conflitos. Recentemente nós vimos declarações do presidente Donald Trump de que não invadiu, com a ajuda do governo nigeriano, ele foi lá e terminou com a brincadeira dos jihadistas que estavam lá matar os cristãos. Pessoal, existe uma região lá na Nigéria que a disputa entre cristãos e os muçulmanos nunca para. Os padres estão andando com uma Makarov na cintura, entendeu? É complicado, mano. Sabe aquelas katanas grandes? O padre está da missa, entendeu? Mas está com uma arma, está com uma arma branca. É complicado, mano. Também já contextualizei aqui aquele conflito, certo? Outros conflitos que vale a pena realçar aqui e que não são bem conflitos, é mais fome e desestabilidade social, né? Que acaba tendo grandes problemas. Bom, vamos lá. Somália. Somália é um país que está em fragmentação. Parte da Somália quer a divisão, entendeu? Chama-se Somalilândia. É um país que tem apoio da Etiópia, entendeu? Esse país quer se separar por causa dos conflitos que aconteceram muito tempo atrás, né? São políticos que se tornaram presidente depois de alguns golpes de Estado e penalizaram muito aquela região. No passado, eles já eram separados, só que decidiram se unir por causa da aproximação cultural. Só que essa união não foi tão verdadeira assim. Aquele país que hoje em dia é conhecido como Somália teve olho grosso e acabou não dando liberdade administrativa para a Somalilândia. Então a Somalilândia falou: parceiro, a partir de agora já não são mais nada. Só que a ONU reconhece o território da Somalilândia como parte da Somália, ou seja, ele não reconhece a Somalilândia, entendeu? Então, conflitos grandes. Chade, fome, pobreza, muita desgraça, conflito social, entendeu? Também já contextualizei aqui, né, sobre o antigo presidente que estava lá, que matava pessoas, que ele disse que eu vou governar o Chade por 1 bilhão de anos. É maluco. República Centro-Africana, também tem uns 3 vídeos aqui que eu falei sobre essa questão. Pessoal, todos esses vídeos que eu estou a falar, eu vou meter aqui no card, para depois não falar, não dá para falar muito também. Bom, a República Centro-Africana é um país de grande conflito. Por quê? Porque os franceses fizeram uma sansarra lá. Existia um presidente lá, Jean-Baptiste Bokassa, que praticamente foi um dos maiores carrascos daquele território. E ele, além, né, de ter massacrado várias pessoas, deixou o país à falência, entendeu? Ele respondia pela França, só que depois se rebelou e queria ser imperador. Os franceses não permitiram isso e foram lá, destituíram ele e o pau comeu solto. Moçambique. Bom, de Moçambique é um bocado diferente. Para quem acompanha a questão de Moçambique, sabe que existe lá um território, né, Cabo Delgado, que acaba tendo uma instabilidade jihadista. Vários cidadãos moçambicanos acabaram migrando para outro território. É uma confusão imensa. Portugal é um dos países que enviou lá ajuda humanitária e militar, entendeu? Bom, espero que essa atualização sirva de material
pesquisa. E estão todos convidados a vir para Angola. Desde 2002 que não existe nenhuma instabilidade. Estão muito convidados para ir para Moçambique. Estão muito convidados para ir para qualquer outro país africano que não tenha conflito. Se você gosta, né, de tentar experimentar isso, nem todos os países, como a República Democrática do Congo mencionado aqui, está com conflitos total, entende? Não em todo território que tem conflito, são territórios muito distantes. A capital está Pipa, entendeu? E é isso, pessoal. Pediram que eu atualizasse vocês, então trouxe aqui a atualização como sempre. E é isso. Se inscreva no canal, ativem as notificações, não esqueçam de partilhar o vídeo se interessado. Eu sou o Nunda. Nos vemos à próxima.